Olá, que bom ter você aqui no Manual da Mente. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha este vídeo com aquela pessoa que você sabe que percebe até o que ninguém disse, porque hoje vamos mergulhar fundo nos detalhes que a maioria das pessoas deixa passar. Você já esteve num jantar onde, enquanto todo mundo ria de uma piada, você era o único a notar que o anfitrião apertou o talher com um pouco mais de força? Ou que o tom de voz de alguém subiu apenas meio tom quando um nome específico foi mencionado? Talvez você tenha entrado em uma sala de espera e, em questão de segundos, seu cérebro já registrou que a planta no canto precisa de água, o relógio de parede está 3 minutos atrasado e a pessoa na terceira cadeira está escondendo uma aliança no bolso do casaco. Se isso soa familiar, você não é apenas atento, você vive em um estado de hiperobservação, uma lente psicológica complexa que transforma o mundo em um fluxo constante de dados, pistas e subtextos que a maioria das pessoas simplesmente ignora. Viver com um cérebro hiperobservador é como ser um detetive que nunca consegue entregar o distintivo e ir para casa descansar. Imagine que a sua mente funciona como uma câmera de altíssima definição que nunca desliga o foco automático. Enquanto a maioria das pessoas vê o mundo em uma resolução padrão, processando apenas o que é necessário para a sobrevivência e a interação social básica, você está captando os metadados da realidade. Você nota a poeira acumulada apenas no lado esquerdo de uma estante, sugerindo que aquele objeto não é tocado há meses, ou percebe como o padrão de respiração de um colega muda sutilmente quando o chefe entra na sala, antes mesmo de qualquer palavra ser mencionada. Isso não é paranoia, é um processamento sensorial e cognitivo aguçado que cria um mapa muito mais detalhado do ambiente ao seu redor. A psicologia explica que essa característica muitas vezes nasce de uma combinação de temperamento inato e experiências de vida que exigiram que você aprendesse a ler o ambiente para se sentir seguro. Para muitos, a hiperobservação é uma armadura invisível. Se você cresceu em um ambiente onde as emoções dos adultos eram imprevisíveis, seu cérebro pode ter desenvolvido uma habilidade quase sobrenatural de detectar microexpressões ou mudanças na atmosfera de um cômodo, como uma forma de antecipar conflitos. Com o tempo, essa ferramenta de sobrevivência se transforma em um traço de personalidade permanente. É como se o seu sistema nervoso tivesse instalado sensores de movimento e som ultrassensíveis. E agora, mesmo em tempos de paz, você continua recebendo notificações sobre cada pequena flutuação no comportamento alheio ou no ambiente físico. O custo de processar tanta informação é frequentemente uma exaustão mental profunda que os outros raramente compreendem. Quando você sai de uma festa, não está cansado apenas pelo barulho ou pela socialização, mas porque o seu cérebro passou 4 horas analisando a linguagem corporal de 30 pessoas, as dinâmicas de poder entre os grupos e até as escolhas estéticas de quem decorou o lugar. É como tentar ler 10 livros ao mesmo tempo enquanto caminha por uma corda bamba. O hiperobservador raramente consegue desligar. Você percebe que o garçom está tendo um dia difícil, não porque ele foi rude, mas porque você notou a leve hesitação no pulso dele ao colocar o copo na mesa. Um detalhe que passou despercebido por todos os outros clientes, mas que para você conta uma história inteira de cansaço ou ansiedade. Essa sensibilidade se estende para além das pessoas e entra no campo das preferências estéticas e da percepção do espaço. Você provavelmente é aquela pessoa que se sente fisicamente incomodada se um quadro está levemente torto em um restaurante, ou que percebe imediatamente se alguém mudou o perfume, mesmo que seja uma fragrância muito parecida com a anterior. Há uma riqueza sensorial na sua vida que é, ao mesmo tempo, um presente e um fardo. Você encontra beleza em padrões que outros acham banais, como a forma exata como a luz do sol de fim de tarde incide sobre a textura de uma parede de tijolos, mas também sofre com a sobrecarga visual ou auditiva de ambientes caóticos onde o excesso de estímulos compete pela sua atenção minuciosa. Na dinâmica social, ser hiperobservador cria uma experiência de estrangeiro em terra estranha. Você muitas vezes sabe que alguém está mentindo ou omitindo algo, não por uma intuição mística, mas porque seu cérebro processou a dissonância entre o que a pessoa disse e o movimento involuntário do pé dela sobre a mesa. Isso pode tornar as relações complicadas, pois você acaba tendo acesso a informações que a outra pessoa ainda não está pronta para compartilhar, ou que ela nem sabe que está transmitindo. É a maldição de ver as rachaduras na máscara de todo mundo. No entanto, essa mesma habilidade permite que você seja um amigo extraordinariamente empático, capaz de oferecer conforto exatamente no ponto onde dói, antes mesmo da pessoa
conseguir articular o que está sentindo. A ciência por trás disso aponta para uma atividade intensa no sistema de neurônios espelho e uma amígdala que está sempre um passo à frente no processamento de sinais de segurança e perigo. Mas, para além da biologia, existe a experiência subjetiva de ser alguém que sente o ambiente. Você percebe a mudança de temperatura no ar quando alguém abre uma porta em outro cômodo, nota o ritmo das passadas de quem se aproxima pelo corredor e sabe exatamente quem é apenas pelo som das chaves ou pelo peso do andar. Para você, o silêncio nunca é realmente silencioso. Ele é preenchido pela linguagem dos objetos, do espaço e das intenções não ditas. Muitas vezes, a hiperobservação leva a uma preferência por hobbies ou profissões que exijam uma atenção meticulosa. Você pode se ver atraído pela fotografia, onde o enquadramento de um detalhe mínimo faz toda a diferença, ou pela escrita, onde a descrição da forma como uma xícara de café solta fumaça pode revelar o estado emocional de um personagem. É uma busca constante por ordem e significado em um mar de detalhes. Você não apenas olha para as coisas, você as disseca. Se você entra em uma livraria, não vê apenas prateleiras, você vê a ordem das cores das capas, nota qual seção foi mais visitada pelo desgaste no tapete e percebe o humor do livreiro pelo jeito que ele organiza os lançamentos na vitrine. É importante entender que ser hiperobservador não significa que você é uma pessoa ansiosa por natureza, embora a ansiedade possa pegar carona nessa característica. É, antes de tudo, uma forma de inteligência perceptual. Você é um curador da realidade. Enquanto o mundo corre em direção ao próximo grande evento, você é quem para notar a formiga carregando um pedaço de folha que parece pesado demais para ela, ou o padrão geométrico que a chuva forma no vidro da janela. Essa capacidade de notar o incomum no comum é o que permite a você ter insights que outros levam anos para alcançar. Você conecta pontos que ninguém mais vê porque você é o único que percebeu que esses pontos sequer existiam. A longo prazo, o desafio para alguém como você é aprender a filtrar o que é observado. Nem todo detalhe exige uma ação ou uma preocupação. Aprender a ver o quadro torto e decidir não endireitá-lo mentalmente é um exercício de liberdade. É preciso entender que, embora você veja a vulnerabilidade escondida no sorriso de um estranho, você não é responsável por curar cada dor que seus olhos captam. A hiperobservação deve ser sua bússola, não sua âncora. Quando você aprende a direcionar esse foco para a criatividade ou para a conexão profunda, você deixa de ser apenas alguém que vê demais para se tornar alguém que vê de verdade. Então, da próxima vez que você se sentir sobrecarregado por notar a mudança súbita no brilho dos olhos de alguém ou o som sutil de um motor falhando a 3 quadras de distância, lembre-se de que essa é a sua mente operando em um nível de sofisticação raro. Você possui um mapa do tesouro da experiência humana que a maioria das pessoas nem sabe que existe. A sua atenção é uma forma de amor e de respeito pelo mundo e pelas pessoas que o habitam. Ver o que ninguém vê é um superpoder que, quando bem usado, permite que você navegue pela vida com uma profundidade e uma compreensão que transformam o cotidiano em uma obra de arte constante. Honre a sua percepção. O mundo precisa de pessoas que reparem nos detalhes, que leiam as entrelinhas e que não deixem a beleza das pequenas coisas passar despercebida. Ser hiperobservador é, em última análise, um convite para viver de olhos bem abertos em um mundo que muitas vezes prefere o sono. Que a sua visão continue sendo nítida, mas que o seu coração seja o filtro que transforma toda essa observação em sabedoria e paz.